Muito boa noite, meus caros colegas. Eu sou Pedro Veloso da 21C e essa é a videoaula de física para a 2 do primeiro trimestre. Ela inclui lentes esféricas e o olho humano, mas faço questão de lembrar que na A2 também cai conteúdos da A1, então não esqueçam de estudar pela minha outra videoaula que eu fiz para A1, ou então por conta própria. É importante estudar sobre refração da luz e tudo mais que caía na A1 que eu coloquei na videoaula, um pouquinho de espelhos, enfim. Vamos lá. Mas agora falando sobre lentes esféricas e o olho humano. Muito bem, eu sempre gosto de trazer exemplos reais do que a gente aprende para não ficar só no conteúdo de tu realmente fazer associações na tua cabeça. Aos eu explico, depois pesquisem se quiserem. Mas enfim, onde a gente vê lentes esféricas, lentes de ampliação, como as que a gente aprende? Na verdade, em todo lugar que tu veja uma lente, tu provavelmente vai estar vendo uma lente esférica. Por quê, Pedro? Veja bem, geralmente lentes elas têm a função de ampliar ou reduzir alguma imagem. Pega como exemplo o microscópio. Ele amplia para mais de 400 vezes uma imagem. Tu pega, sei lá, uma célula aqui pequenininha e tu deixa ela 400 vezes maior para tu conseguir ver no teu olho. Tu pega um telescópio, algo que está muito distante, como a Lua, por exemplo, e fica uma imagem bem nítida, bem maior na, na outra lente do microscópio, na outra ponta. Ou então uma lupa em uma escala menorzinha. Tu pega uma formiga, tu não mata ela com a lupa, por favor. Tu vê ela com a lupa e ela fica 3 vezes maior, 5 vezes maior, dependendo do contexto. Legal, só para vocês entenderem isso. Agora, todos esses conceitos que eu dei foram de ampliação, não foram? O microscópio deixa uma imagem pequena maior, assim como o telescópio e assim como a lupa. Como é que a gente pode ter lentes de redução? Em um contexto muito comum, inclusive mais comum que esses três que eu apresentei agora. Em óculos. Tu pode ver, por exemplo, esse óculos aqui é um contexto como os outros. Ele deixou um olho que estava pequenininho, atrás do rosto, estava do tamanho do resto do rosto, parecendo bem grande, né? Bem maior do que o resto. Legal, ele ampliou o tamanho do olho. Mas também tem óculos, se tu prestar atenção direitinho, que deixam o olho da pessoa parecendo menor do que ele seria se a pessoa tivesse sem óculos. Olha aqui, o resto do rosto. Pega, tipo, por essa linha aqui que eu estou passando o mouse em cima. Ela vem aqui e aqui ela tá menor. Ela, tipo assim, ela tá desconexa do resto, porque ela tá bem menor. Isso é bem comum de se ver em óculos e é um exemplo de redução da imagem passando por uma lente. Beleza, vamos seguir explicando que tipos de lente existem. Para começar, as lentes côncavas, que tu pode ver sendo bicôncavas, que é essa coisa assim com duas cavas de um lado, ou então plano côncavos, que é um lado plano e um lado côncavo. Não importa muito isso. Só tem que saber identificar ela. Como é que ela é? Ela é uma lente que tem essa cavinha assim, que tem essa redução para o lado, ela tem uma borda grossa. Elas são chamadas de lentes divergentes ou borda grossa. Vocês podem ver, vocês já vão entender por que é borda grossa tá, quando vocês verem a próxima lente. Tem essa borda aqui que é reta, uma borda plana que é bem grossa, em comparação ao resto, que ela vai se afinando para o meio, tá vendo? Começa grossa em cima e vai afinando para o meio e depois fica grossa de novo embaixo. As bordas são grossas, portanto. E só uma dica que me ajudou a lembrar que essa é a lente côncava, porque é muito fácil para mim esse problema de uma lente de borda grossa, uma lente divergente. Mas se ele fala côncava, eu sempre tenho que olhar pro teto e pensar assim, tá, qual das duas é a côncava? A divergente, a de borda grossa ou a próxima que a gente vai ver agora? Mas para mim funcionou lembrar que assim, ó, uma colher, olha a colher. Ela é um objeto geralmente de metal, reflexivo, que tem dois lados. Um lado côncavo e um lado convexo. Qual que é qual, Pedro? Pô, o lado côncavo é o lado concava. O lado com o qual, no caso, com a parte que se cava da colher. É a parte com que tu usaria pra cavar da colher. Pô, qual parte tu usaria pra cavar com a colher? Aquela de dentro, aquela que é assim, aqui que nem estão vendo, ou a outra parte? Logicamente, se fosse cavar, tu usaria a parte côncava. Ah, a parte de dentro, essa parte com qual eu cavo é a côncava, concava. Assim que eu usei pra lembrar, se não quiser usar, tudo bem. Isso é só meio que um jogo de palavras na minha cabeça que eu uso, mas uma dica, né? Se for útil para alguém, que seja. Lentes divergentes, ou as côncavas, né? Que são sinônimos, borda grossa, como tu preferir chamar, elas têm um padrão que quando a luz incide nelas, a luz se diverge. Como assim, Pedro? Olha aqui. Os três raiozinhos de luz que vocês estão vendo aqui, em laranja, ou em amarelo, não sei,
eles entraram na lente, eles incidiram na lente divergente e foi cada um pro seu lado, né? Ou seja, eles divergiram. Olha aqui. Esse aqui entrou e foi pra cima. Esse aqui entrou e seguiu reto. Esse aqui entrou e foi pra lá. Eles nunca vão se encontrar. Eles foram cada um pro seu canto, né? Bom saberem que por isso que elas se chamam de divergentes. As lentes côncavas, as lentes borda grossa. Porque os raios divergem, ok? Dito isso, lentes convexas, que é o único outro tipo de lente que a gente está estudando, elas podem ser biconvexas ou plano-convexas. Mesma coisa que antes, o importante é saber que elas são convexas. Mas é pensar assim, ó. Olha aqui, a borda dessa é mais fina ou mais grossa que a outra? Uma bordinha pequenininha aqui, mal dá pra ver. Ela começa fina, vai engrossando e fica fina de novo. Ou seja, as bordas são finas. Perto dessa aqui, que é a borda grossa, essa aqui tem uma borda fininha mesmo, né? Por isso a gente chama elas de borda fina ou convergentes. A gente já vai entender por que são convergentes, mas por enquanto entendam por que é borda fina. As convexas. Ah, Pedro, as côncavas tinha aquele jogo de palavras do concava, né? Como é que eu lembro de como é que é a convexa se der branco no outro? Cara, essa aqui não encaixa tão bem, mas eu penso em converso. Tipo, o verso da colher. É o lado que tu não vai usar pra cavar, é o verso. É o lado que não vai usar nem pra comer, pra nada. Então é o verso da colher, entendeu? Aí eu lembro assim, a convexa é o verso. Beleza, se é o verso, vai ter borda fina e vai ser convergente. Aí eu lembro, se o problema é falar converso, no caso, falar convexo, falar convexa, eu vou olhar pro teto e pensar, tá, é o verso, então deve ser convergente. Legal. Inclusive, convergente, converso, como tu quiser lembrar, mas isso aqui é só dica pessoal. Não é nada de matéria. Tipo assim, não vai cair a etimologia da palavra convexo, e se cair certamente não seria essa. Seguindo, como é que funcionam as lentes convergentes? Ao contrário das divergentes, quando os raios incidem, os raios de luz incidem na lente convergente, eles convergem, quem diria? Eles vão na mesma direção, estão vendo? Todos vão em direção do meio. Inclusive, se formam um ponto aqui, ó, que a gente já vai estudar. Mas um ponto é que eles se cruzam, todos, quando eles vêm paralelos. Aqui, vocês podem ver que os raios vêm, ao invés de eles irem para cima, se desviarem, cada um para sua rota e nunca se encontrarem, como é no caso das lentes divergentes, se vocês lembrarem aqui, ó, vai cada um para o seu lado, os raios eles convergem, vão todos na direção do meio e depois vão cada um para o seu lado. Mas começam indo na mesma direção, entenderam? E formando esse pontinho aqui. É importante saberem isso, para algumas coisinhas que a gente já vai passar. Agora, tem uma coisa que é bem pega-ratão, pode vir a ser bem pega-ratão, não sei se Maria vai ser tão cruel na prova, mas é que uma lente não é sempre assim, não sempre funciona, vamos dizer assim, nesse mesmo padrão. Uma lente, o funcionamento de uma lente depende do material que ela é feita, da forma que ela é, isso a gente já viu, e do meio em que ela está. Fica meio difícil de tu entender isso, às vezes, porque tu pensa, ué, como assim? A lente é diferente se ela tiver, funciona diferente se ela estiver no ar ou embaixo d'água, por exemplo? Sim, inclusive pode não funcionar no mesmo padrão. Uma lente convergente pode não convergir raios se estiver embaixo d'água, por exemplo. Por quê, Pedro? Porque pensa bem, o material de uma lente define o seu índice de refração. O índice de refração do vidro, vamos chutar um número aleatório, tá? Não levem como fato. Vai ser o quê? 1,4, pode ser. Um vidro tem 1,4 de refração, de índice de refração. Se ele estiver no ar, que é um meio que tem 1 de índice de refração, ele vai funcionar normalmente, porque vai ir de um meio com menor índice de refração para a lente, que tem o maior índice de refração. Aí, beleza, vai funcionar uma lente convergente do jeito normal. Agora, tu estando em um meio, por exemplo, que já é de vidro, a luz estava se propagando no meio que tem 1,8 de índice de refração e vai para a lente, que é de vidro e tem 1,4 de índice de refração. Nesse caso, uma lente convergente pode divergir os raios, porque o índice de refração dela é menor do que o índice do meio em que ela está, ok? Bah, Pedro, vai cair na prova um contexto em que uma lente convergente diverge as coisas? É muito improvável. Eu nunca vi nem em vestibular, porque é um tipo de questão muito desagradável, muito desnecessária, inclusive. Mas faz questão. Mas o que pode cair, inclusive, é uma questão desse tipo aqui, ó. Se tu abrir tua apostila na página 15, tu vai ver a questão 1.
O fato de uma lente ser convergente ou divergente depende. Daí tem as alternativas. A certa é da forma da lente, do material de que é feita a lente e do meio em que ela se encontra, pois dependendo do índice de refração do meio, sendo mais ou menos refringente do que o material que faz a lente, pode ser que, né, a lente funcione de formas diferentes, porque o que importa é a troca de índice de refração da luz. Se a luz for de um meio menos refringente para a lente, que vai ter um nível, vai ser mais refringente, aí vai ser normal, vai funcionar como a gente costuma ver, porque a gente costuma ver no ar, né, que é bem menos refringente do que o vidro da lente. Agora, se tiver num meio tipo, sei lá, diamante, tipo um vidro mais denso, que tem mais índice de refração, pode ser que a lente venha funcionar de forma diferente, pode ser que não seja esse padrão. Então lembra, o que influencia o funcionamento de uma lente não é só o formato dela, sendo convexa ou côncavo. Também é o próprio índice de refração da lente e o índice de refração do ambiente em que ela está. Ou seja, do material da lente, do meio em que a luz está se propagando antes de chegar a essa lente. Beleza? Só um disclaimer que é muito bom fazer. Na geometria, como é que são representadas as lentes? As lentes convergentes, elas são representadas com uma setinha para cima, e as lentes divergentes são representadas com uma setinha para dentro. Pô, Pedro, que pai é isso aí, né? Porque nas lentes convergentes, os raios vão para dentro e a seta está para fora. Nas lentes divergentes, os raios vão para fora e a seta está para dentro. Pois é, isso sempre me incomodou um pouquinho. Mas é assim que é na geometria, se tu vê um problema. Ele pode muito bem te dar uma lente assim, te mandar fazer a imagem de um objeto que está aqui, por exemplo, se ele te der o foco, esse tipo de coisa. E se a lente estiver apontando para fora, ela é convergente, os raios vão ir convergir para dentro. Se a lente estiver apontando para dentro, os raios vão divergir-se para fora. Pô, como é que eu lembro disso então, Pedro? Também tem um macete. É só pensar que a lente convergente, ela tem borda fina. E olha aqui, essa borda aqui da lente com a setinha para fora, tá fina, né? Ah, então a lente é convergente. E a lente divergente, ela tem borda grossa. E aqui, ó, tá uma borda grossa, pro meio se afina. Aqui a borda é fina e pro meio fica mais grosso. Vocês podem ver, tipo, tá indo pra baixo, fica mais grosso. Pelo menos aqui na cabecinha da seta. Na lente divergente é o contrário. Na cabecinha da seta começa mais grosso, fica mais fininho. Beleza. É assim que tu vê na ótica geométrica uma lente diferencia, né? Uma lente convergente e uma divergente. Agora, na geometria de uma lente, ela tem os mesmos pontos que um espelho. Mas vale recapitular porque eles mudam um pouquinho de nome. Um ou outro. O importante é, tem 3 pontos que vale comentar. Temos o vértice, que é esse ponto que fica no meio. Ele é onde o eixo principal, que é essa linha aqui que a gente traça na lente, cruza a lente. Esse aqui só tem um, inclusive. Cada lente só tem um ponto de vértice. Ele fica bem no meio, é bem fácil de identificar, é o único que sobrepõe a lente, que fica em cima da lente. Então vocês vão saber identificar fácil. O foco. O foco, eu coloquei FO aqui, ele é um ponto um pouquinho diferente. A gente já vai passar por ele, vocês vão entender melhor, vocês vão decorar o que ele é. Mas ele concentra os raios de luz quando passa na lente. Vocês lembram que aqui, ó, tem um ponto que concentra os raios de luz? Todos os raios de luz que incidem acabam cruzando esse ponto, pelo menos os que incidem paralelos. Pois então, esse ponto é o foco. Beleza? E depois tem esse ponto que a gente chama de antiprincipal, que ele é exatamente o dobro do foco. Como assim o dobro do foco, Pedro? Aqui, o foco está a 2 metros, por exemplo, do vértice. O antiprincipal vai estar a 4. O foco está a 200 metros, o antiprincipal vai estar a 400. Ele tem o dobro de distância da lente do que o foco. E ele é importante porque ele é como se fosse o centro de curvatura da lente. A lente, ela é como um círculo, né? Podem ver aqui. Desculpa voltar assim, mas é importante. Ela é... Aqui fica bem fácil de ver. Como um círculo, tá vendo? Aqui parece que, tipo assim, removeram algo no formato de um círculo daqui, né? Imagina que esse círculo continua aqui, ó. Continua, forma um círculo. O centro desse círculo seria o antiprincipal. O centro de curvatura. Estão me entendendo? Ai, Pedro, que difícil de entender. Não entendi. É que não precisa. Pra prova, pelo menos, é só tu entender que ele é o dobro do foco. Se o foco tá a x metros, o antiprincipal tá a 2x metros. Muita gente refere-se ao antiprincipal como 2F, inclusive. Aí também é bom lembrar
que o vértice, ele só tem um, né? Porque ele é o único que cruza a lente. Ele é como se fosse o ponto zero desse plano cartesiano, que são as lentes na geometria. Mas tanto o foco quanto o ente principal, eles têm suas imagens. Aqui é o foco do objeto e aqui é o foco imagem. Aqui é o ente principal da imagem. Ah, qual que é a distância do foco imagem da lente? É a mesma coisa, é a mesma distância que o foco objeto. Foco objeto, o foco da esquerda, é a mesma distância que o foco da direita. O ente principal da esquerda é a mesma distância que o ente principal da direita, né? Só chamamos de foco imagem, foco e ente principal imagem, foco objeto e ente principal objeto acho que por regras adicionais que a gente já vai ver agora nas equações. É importante saber qual que é qual e que tipo de foco é pra conta, né? Senão tu vai colocar um sinal de negativo a mais numa conta e tu vai te ferrar, porque vai dar um resultado completamente diferente. E é assim que é a física, né? Na prática. Na geometria, perdão. Vamos lá. Regras das lentes convergentes. Isso é muito importante de saber. Por quê? Porque pode aparecer na prova assim, desenhe. Como desenhe? Desenhe o traço de um raio de luz numa lente divergente, numa lente convergente. E tu tem que saber fazer. Pô, como? Pois é, vamos ver. É importante saber que todo raio que incide na lente, na direção do foco, tá vendo? Ele cruzou o foco na lente convergente, ele vai voltar paralelo ao eixo principal. Como assim, Pedro? O que é o eixo principal? O eixo principal é essa linha aqui, ó, que a gente traça, que é como se fosse o normal da lente, entendeu? Vocês lembram do normal de espelho? Então, é basicamente isso. De espelho, de refração que seja. Ele está paralelo a essa linha aqui que está cruzando a lente. A lente, essa coisa aqui que é como se fosse o eixo Y, e todo raio que incide no foco vem paralelo a esse eixo X que a gente chama de eixo principal, tá? Vocês estão vendo que, tipo assim, o eixo principal está assim, totalmente perpendicular à lente e o raio de luz que incide pelo foco vai vir totalmente perpendicular à lente também. Ou seja, veio na direção do foco, segue paralelo ao eixo principal. Decorem isso. É importante para desenhar. E até para projetar imagens, tá? Por outro lado, no caso, o caminho reverso, se vem paralelo à lente convergente, ele vai voltar na direção do foco. Legal? O raio veio paralelo ao eixo, vai convergir na direção do foco. Segue na direção do foco real, inclusive. Já vai entender por que é real, por que não é virtual, mas enfim. Vocês podem ver que aqui, por exemplo, todos esses... Opa, desculpa o WhatsApp. Todos esses raios estavam vindo paralelos, né? E eles voltaram. Todos passaram pelo foco. Todos foram na direção do foco. Legal, né? Sim, Pedro, super legal. Todo mundo tá louco pra aprender física. Mas cai na prova, então tem que aprender. Enfim, seguindo. Esse é o caso mais fácil, mas sempre que um raio ele incide na lente convergente na direção do vértice, ele vai seguir a trajetória como se nada tivesse acontecido. Como assim, Pedro? Se ele incidir na direção do vértice da lente convergente, ele vai seguir a trajetória reta, ele não vai ter nenhuma distorção. Vocês podem ver que o raio vinha aqui e nem parece que passou por uma lente, seguiu reto, não distorceu. Então assim, vai pelo vértice, segue na mesma direção que estava antes, segue na mesma angulação, se preferir dizer assim. É isso. Agora, nas regras das lentes divergentes, não mudou muita coisa, tirando que os raios agora divergem, mas segue um padrão que vocês vão perceber aqui. Vamos lá. Um raio que ele vem na direção do foco. Como assim na direção do foco, Pedro? Olha bem. Esse raio aqui, se ele seguisse reto, ele iria na direção do foco, né? Do foco imagem, do foco real. Tipo assim, coloca uma régua, se tiver aí, uma régua, teu próprio dedo, o que for, na direção ali na direção que o raio está se propagando, né? Nessa reta. Se ele seguisse reto, ele iria na direção do foco. Se for assim, o raio vai seguir paralelo depois de cruzar a lente, beleza? Paralelo ao eixo principal. Veio na direção do foco, então ele segue paralelo ao eixo principal. Ponto é, se ele vem paralelo, ele vai ir na direção do foco. Ah, mas ele não pode convergir, ele não pode vir na direção do foco assim, porque senão seria a mesma coisa que a lente convergente, não é, Pedro? Sim, então ele vai vir na direção do foco objeto, do foco virtual. Se tu prolongar o foco, se tu prolongar a imagem, caso tratá-la como se fosse um espelho, o raio vai se divergir na direção que seria o foco. Agora pega a tua régua de novo, pega o teu dedo, que for. Coloca ali na direção que o raio está se propagando. Se o teu dedo não for torto, ele vai
tipo assim, se alinhar com o foco. Esse raio, se ele seguisse uma reta nas duas, na direção para a esquerda, ele se alinharia com o foco, esse foco aqui, ó, com esse foco vermelhinho, que eu tô circulando com a minha setinha. Deu pra entender? Por isso que eu coloquei esse traçadinho pontilhado aqui, pra mostrar que o raio, ó, ele segue na direção do foco. Ah, mas ele não volta pro foco, Pedro. Como assim na direção? Pois é, ele não volta pro foco, porque a lente ela não é um espelho que reflete. Mas ele vai na direção que seria essa volta pro foco. Espero que dê pra entender, de verdade. Mas é isso. Então, vai paralelo ao eixo, segue na direção do foco virtual. E no vértice segue a mesma coisa. Passou pelo vértice, segue o caminho dele como se nada tivesse acontecido. Vai pelo vértice, segue na mesma direção que passou. Entendeu? Na mesma direção que veio, como se não tivesse sofrido refração nenhuma. Mas sofreu. Tá bom. Bem legal essas regrinhas, Pedros. Pedros não, Pedro, que só tem um de mim, né? Pô, que o raio que vem na direção do foco vai paralelo, o paralelo vem na direção do foco, nos dois casos. E que no vértice segue no vértice. Mas e eu com isso, mal educado? Importante, porque na prova pode pedir para tu desenhar esse tipo de imagem. E mesmo se não pedir, pode ser muito legal saber essas informações para saber como é que o traçadilho de um raio vai funcionar e vai te entregar bastante, se por exemplo, se perguntar, uma imagem nesse lugar em relação à lente, que tipo de imagem vai formar? E tu tem que saber dizer se vai ser maior, virtual, real, igual, menor, se vai ser direita ou invertida. Isso. Agora me fugiu a palavra. Mas direita ou invertida. Enfim, por que é bom tu saber isso? Justamente por isso. Pode te perguntar, por exemplo, um raio que incide na direção do foco. Ele volta como? Paralelo. Tem um lugar desse espelho que concentra a maioria dos raios de luz. Que lugar que é? Desse espelho, perdão. De uma lente que concentra a maioria dos raios de luz. Onde é que ele é? Provavelmente o foco, porque é o foco que converge os raios de luz numa lente, tá vendo? Inclusive, se um problema te falar, tipo assim, o lugar em que mais encontra raios de luz, o lugar que mais, pro qual mais se desviam os raios de luz após passarem por uma lente convergente, ou até na divergente. Onde vai ser esse lugar? Vai ser sempre o foco. Real ou virtual vai ser o foco. Ok? Maioria das vezes. Tá, maneiro. Sabendo de todas essas regrinhas aqui, a gente já pode começar a brincar de fazer imagens de objetos. Que é importante para a prova. Inclusive, tem 5 contextos que eu gosto de trabalhar nas lentes convergentes. São os 5 que existem, na verdade. Quais são eles? Quando um objeto está atrás do ente principal, não esqueçam que ponto é esse, o ente principal, o foco e o vértice. Quando o objeto está para trás do ente principal, ele está, assim, não importa quanto ele está, a distância do objeto é maior do que a distância de dois focos, ou seja, a distância do ente principal, que é essa bolinha verde aqui, tá? Eu gosto de trabalhar quando está igual ao ente principal, o objeto tem a mesma distância que o ente principal, ou seja, o objeto está em cima do ente principal. Quando o objeto está entre o foco e o centro de curvatura, que é o ente principal, era para ter escrito o ente principal, foi mal, erro meu. E quando o objeto está entre o foco e o vértice, ou então menor que o foco, se preferir escrever assim. Como assim, Pedro? Recapitula. O contexto A é o contexto em que um objeto a distância do objeto é maior do que a distância do ente principal. Maior do que a distância de dois focos. Quanto ao ente principal, é quando a distância do objeto é a exata mesma coisa que dois focos, que é a distância de dois focos, ok? C é o contexto quando o objeto está a uma distância que é maior do que a distância do foco, mas menor do que a distância do ente principal. E o contexto D, entre o foco e o vértice, é quando a distância do objeto é menor do que a distância focal, mas logicamente maior do que zero, porque se fosse menor do que zero estaria do outro lado, né? Vamos lá. Ô Pedro, tô sentindo falta de um caso, vai dizer alguém que tá bem atento assistindo a videoaula. E se estiver bem em cima do foco, bem em cima da bolinha vermelha? E em cima do foco? O objeto sobre o foco não gera imagem própria. A imagem é imprópria. A imagem
Basicamente não existe, ok? Objeto em cima do foco não gera imagem. Lembrem disso para lentes convergentes, tá? Na divergente não vai fazer mal, mas na lente convergente é isso que acontece. Beleza, vamos trabalhar cada um desses cenários e entender como é que ele funciona. Com base em que, Pedro? Como é que eu vou saber como é que vai ser a imagem de uma coisa que está atrás do ente principal ou em cima do ente principal? Como é que eu vou trabalhar com isso? Com as regrinhas que a gente viu, meu caro. Vamos ver. Exemplo do A, por exemplo. No ente principal, eu posso pegar um raio de cima desse objeto aqui, né, que está para trás do ente principal, pegar um raio ali do topo dele e mandar paralelo ao ente principal. Vou começar assim. Ah, Pedro, pera aí, pela regra, como é que funcionava mesmo se for paralelo ao ente principal na lente convergente? Vai voltar na direção... Opa, desculpa. Na direção do foco real, né? É verdade, vai voltar na direção do foco real. Portanto, nesse contexto aqui, mandei paralelo, direção do foco. E depois, Pedro, o que eu posso fazer? Eu posso mandar um na direção do vértice. E eu sei que a trajetória dele vai se manter. Tá, fiz tudo isso. Pra que me serviu? Olha bem, tu consegue ver que tem um ponto em que os dois raios se cruzam ali? Ó, que eu marquei de roxinho, porque é mistura do vermelho e do azul. Não que queria significar alguma coisa, só achei bonito pra videoaula. Se cruza, né? Beleza, eu puxei esses raios do topo da minha imagem, do meu objeto, né? Então aqui, esse ponto em que eles se cruzam, não vai ser o topo da imagem? Bah, pior que vai, né? Vai sim. Eu posso até te dar um exemplo, por exemplo. Olha, só acompanha minha setinha, que esse eu não desenhei, mas agora me veio na cabeça citar. Se eu puxar um raio aqui na direção do foco, eu vou vir em paralelo. Ó, vai dar mais ou menos na mesma direção que esse negócio aqui. Porque eu puxei do quê? Do topo do objeto e vai dar aqui no topo da imagem, entendeu? A minha imagem vai estar bem ali. Porque eu puxei esses raios do topo do objeto, eles se encontraram ali, vai ser onde vai ser o topo da imagem. O que eu consigo ver dessa imagem? Bah, Pedro, ela tá de ponta cabeça, ela tá do lado direito, e o que mais? Ela tá menorzinha, né? Se tu pega uma régua, coloca na tela do teu celular, do teu PC agora. Tá menorzinho, né? Do que o objeto, essa imagem. Então, se ela tá do lado direito, ela tá menor, e ela tá de ponta cabeça. Eu posso dizer que essa imagem ela é real, menor e invertida. Pedro, por que real se está à direita da imagem? Quando a gente estuda o espelho, o lado real não era o lado esquerdo, onde estava o objeto, e o lado virtual, o lado direito, onde ficava a imagem. Gurizada, infelizmente era, mas nesse caso inverte. Esse aqui, o lado direito, é o real, nas lentes tanto convergentes quanto divergentes, e o lado esquerdo é o virtual. Mas por que isso, Pedro? Cara, é porque os conceitos de real e virtual não são só real, direita, real, esquerda, virtual, direita, ou então real, direita, virtual, esquerda. Esses conceitos estão associados a prolongamento ou não dos raios. Nesse caso, vocês podem ver que os raios eles conseguiram se cruzar, encontrar, né? Mesmo sem eu fazer nada com eles, só eles seguindo a trajetória natural deles. O paralelo veio na direção do foco, o vértice seguiu reto, e se a gente traçasse outro aqui na direção do foco, viria paralelo e daria na mesma, né? Aqui, ó. Até eu vou traçar para mostrar para vocês, peraí, já volto. Olha aqui, se eu traçar um raio na direção do foco, vai vir paralelo ao eixo e vai acabar desembocando no mesmo canto que os raios se cruzariam. Eles vão se cruzar no mesmo ponto, é esse que importa. Esse ponto vai ser o que era no objeto, da onde tu puxou no objeto, vai ser o ponto na imagem, ou seja, como a gente puxou do ponto da parte mais de cima do objeto, vai ser a parte mais de cima da imagem, vai ser o topo da imagem, porque a gente puxou do topo do objeto, sacou? Beleza. Ponto é, tá vendo que qualquer raio que eu puxar aqui, seguindo essas regras, desse canto da imagem, ele vai acabar se cruzando aqui. O paralelo vai vir no foco, vai vir pra cá. O do vértice vai seguir reto, vai cruzar com o do paralelo. O do foco vai vir no foco, vai voltar paralelo, vai se cruzar aqui. Esse ponto, ele foi... todos os raios se cruzaram sem problema nenhum. Eles não tiveram que ser prolongados, eles só seguiram a trajetória natural deles e eles se cruzaram nesse ponto e vai ser ali que vai formar a imagem. Legal? Se não teve que haver prolongamento dos raios, se eles só naturalmente seguindo a trajetória conseguiram
formar uma imagem, então essa imagem ela é real. Por isso que a gente categoriza ela como real, depois menor, porque ela é menor do que o objeto, e invertida porque ela está de ponta cabeça. Vocês podem ver que ela está para baixo do eixo principal, que é esse eixo X aqui, né? Vocês já vão ver um exemplo de como é que é uma imagem virtual, como é que ela funciona, que raios tem que tracejar para fazer ela. Vocês vão entender melhor por que essa aqui é real. Mas por enquanto, só decorem que, se não quiser entender também, só decorem que nas lentes a direita é o lado real e a esquerda é o lado virtual. Beleza? Agora um outro exemplo quando quando um objeto está em cima do ente principal. Eu puxo um raio paralelo, que eu sei que vai voltar na direção do foco. Vai seguir o seu caminho na direção do foco. Depois eu puxo um na direção do vértice. E eu já tenho uma imagem. Olha aí, que legal. Pô, onde é que eles se cruzam? Bem ali. Da onde que eu puxei? Eu puxei do topo do meu objeto, né? Então ali vai ser o topo da minha imagem. Pô, a imagem tá mais ou menos, não é perfeito, né? Porque esse meu esquema não é perfeito. Com o mesmo tamanho que o objeto. Mas ela tá de ponta cabeça e ela tá no lado real. Então eu sei que essa imagem ela vai ser real, igual, ou seja, de mesmo tamanho, e invertida. Invertida porque está de ponta cabeça, igual porque o tamanho é igual, e real porque ela está do lado real e porque não teve que ter prolongamento dos raios. É bom vocês decorarem esse contexto, tá? Por exemplo, que atrás do ente principal, ou quando o DO é maior que o 2F, quando a distância do objeto é maior do que a distância de dois focos, que é a mesma coisa que o ente principal, a imagem ela é sempre, e não tem exceção, se a distância do objeto, o DO, for maior que o 2F, que é o ente principal, vai ser sempre uma imagem menor, invertida e real. Então real, menor, invertida, a ordem não importa. E desse mesmo jeito, sempre que o objeto, cruz credo, estiver em cima do ente principal, que é o 2F, ou seja, sempre que DO for igual a 2F, a imagem ela vai ser igual, real e invertida. Ou então real, igual e invertida. Não importa a ordem que tu falar. Porque ela vai estar de ponta cabeça, ela vai ter o mesmo tamanho e ela vai estar no universo real, que é a direita ali da lente, né? No lugar real. Agora, o caso C. São 4 casos, inclusive, tá? Esse aqui que eu mostrei, o B, o A, o B, o C e o D, né? Tá. Quando o objeto está entre o ente principal e o foco, ou seja, a distância do objeto é menor do que 2F, mas maior do que F. Como assim, Pedro? O objeto está mais distante do que o foco, mas menos distante do que 2 vezes o foco. Beleza? Que 2 vezes o foco é o ente principal, não sei quando você repetir isso, e foco é o foco de conversão dos raios. Numa lente côncava. Côncava não, convexa. Vamos lá. Puxa o raio paralelo de sempre e ele vai voltar. Ele vai voltar não, meu Deus do céu. Ele vai ir na direção do foco. Puxo um raio na direção do vértice e ele vai seguir a trajetória dele normalmente. Vocês podem ver que ali os raios se cruzaram, portanto, se eu puxei do topo do meu objeto, ele vai ser o topo da minha imagem. Pô, Pedro, o que tu agora, faz um exercício. Eu já dei vários exemplos até agora. Se eu tivesse que categorizar essa imagem, como é que tu chamaria? Como são as imagens de objetos que estão entre o ente principal e o foco? Como é esse caso C aí que eu tô trazendo. Ah, Pedro, agora é a resposta, tá? Se tu quiser fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois vê o meu gabarito. Ah, Pedro, eu consigo ver que a imagem está bem maior, né? Então ela tem que ser maior. Perfeito. Pô, tô vendo que ela tá pra baixo. Ela tá pra baixo do eixo principal. Tá de ponta cabeça, né? Então ela deve ser invertida. Muito bem. E por fim, ela tá no lado real, ela tá no lado direito. Portanto, ela tem que ser real, maior e invertida. Se tu disse isso, meus parabéns, tu acertou. Se tu não entendeu por que ela é real, maior e invertida, volta no vídeo, tenta entender isso. Mas não é tão confuso assim, se tu superar o medo. Muitas vezes tu vai ver tipo, tanto vocabulário assim, quando que é real, quando que é virtual, maior, igual, ou menor, invertida, ou direita, tu vai ficar confuso, como assim? Mas se tu respirar, olhar um por um, dar uma acalmada, tu vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Real por quê? Porque ela tá do lado direito. Maior por quê? Porque a imagem é maior que o objeto, olha aqui. Pega uma régua, ou só, sei lá, mede com o dedo, faz bem proporção, assim, tipo, enfim.
Olha com o teu dedo, dá pra ver evidentemente que a imagem tá bem maior que o objeto. E ela tá de ponta cabeça, ela tá pra baixo, o objeto tá pra cima, ela tá pra baixo, então é invertida. Fácil assim, ela é real, tá do lado direito, ela é maior, porque a imagem é maior que o objeto, e é invertida, porque ela tá de ponta cabeça. Simples assim, não tem mistério. E como é que tu puxou esses raios, Pedro? Não lembro. Volta na videoaula, vê os padrões dos raios, mas olha aqui. Todo raio paralelo segue seu caminho na direção do foco. Todo raio do vértice segue seu caminho como? Como se nada tivesse acontecido. Muito bem. Só tu lembrar isso, já vai saber desenhar a imagem. Se tu esquecer como é que é os casos na hora da, como são os casos na hora da prova, é só tu fazer um desenho, tu pensar nas propriedades dos raios, que vai valer para todos. Tu vai saber o que fazer, tu vai saber como é que funciona. Agora, meus caros, é o último caso das lentes convergentes e é o mais diferentão. Por isso, inclusive, tá um objeto pequenininho para dar pra ver direitinho. Mas vamos lá. Vamos puxar os raios de sempre, que eles sempre vão funcionar. Não sei se eu chego a falar isso, mas para tu ver como é que vai ser a imagem, é só tu puxar dois raios, como a gente fez aqui. No mínimo dois raios, né? Como a gente fez em todas as imagens que a gente fez aqui, puxamos dois raios, aqui puxamos dois, aqui puxamos até três, mas dá na mesma, porque eles vão se cruzar no mesmo ponto e vai ser ali que vai ser formada a imagem, tá? Raios partindo do objeto, passam pela lente e onde eles se cruzam vai ser a imagem. Vamos fazer o que a gente faz sempre. Vamos puxar um raio paralelo, vai voltar o quê? Na direção do foco. Vamos puxar um raio na direção do vértice, vai voltar na direção do vértice. Não vai mudar de direção. Mas aí tu percebe um negócio chato. Pô, pra formar a imagem, eles não tem que se cruzar? Me diz aí, onde é que esse raio, esse do foco, tá se cruzando com esse raio do vértice? Não tão, né? E mesmo se eu tirasse o zoom, por exemplo, aumentasse a tela, seguisse indo, tá cada um indo pro lado. Esse aqui tá indo pra baixo e esse aqui tá indo pra cima. Eles estão quase se divergindo, basicamente, né? Não que a lente seja divergente, a lente segue convergente nesse caso, tá? Quando o objeto tá entre o foco e o vértice. Mas os raios estão indo cada um pro seu lado. Não vão se cruzar nunca. O que eu faço? Puxo outro raio? Não adianta. Se eu puxar um raio na direção do foco, ele também vai divergir. Olha aqui. Tipo, pra cá. Ele não vai nem passar pela lente. Se eu puxar na direção do foco pra cá, ele vai vir paralelo, mas não adianta. Não adianta. Como é que eu posso fazer isso? Muito bem. Tu tem que ampliar os raios. Tu tem que fazer uma extensão deles na mesma direção em que eles estão incidindo, que eles estão refratando, vamos dizer assim. Olha aqui, esse raio que a gente mandou paralelo e foi na direção do foco. Eu vou pegar essa direção do foco e eu vou trazer para trás, trazer para esse lado. Esse raio aqui, que veio na direção do vértice e refratou na direção do vértice. Eu vou trazer ele na direção do vértice também. Vou ampliar eles assim, tá vendo? Beleza. Deu pra entender? Aí agora a gente pode inclusive descartar esses raios que não se cruzam nunca, porque se eles não se cruzam, não vão formar imagem. Se não vão formar imagem, não nos interessam. E aqui a gente vai poder perceber um negócio. Ó aqui, ó. O raio vermelho e o raio azul não se cruzaram? Não formaram um pontinho em que eles se cruzam? Se esse ponto eu puxei de cima do meu objeto, vai ser o ponto de cima da minha imagem. Olha que legal. Agora sim vocês vão entender a diferença de real e virtual. A imagem, ela é real sempre nesse caso aqui, ó, por exemplo, em que os raios seguem a trajetória natural deles. Segue a trajetória natural deles, aqui, ó. Segue a trajetória natural. Só que nesses casos em que é necessário ampliar os raios, olha aqui, os raios nunca iam se encontrar. Eu tive que ampliar eles para que eles se encontrassem. Nesses casos, a imagem é virtual, beleza? Virtual não é lado esquerdo e lado direito. Nesse caso, sempre vai ser lado esquerdo o virtual e sempre vai ser lado direito o real. Mas não é uma regra. Por exemplo, nos espelhos, se cair alguma questão sobre espelhos, o virtual é o direito e o real é o esquerdo. É o inverso. O que tu tem que saber é que a imagem ela é real quando tu tem que prolongar os raios. Perdão. Que ela é virtual quando tem que prolongar os raios para ela existir. Nesse caso, eu tive que prolongar para poder achar o ponto em que os raios cruzam. Ou seja, tive que prolongar para achar a imagem. Nesse caso, a imagem é virtual. Beleza, Pedro, já descobrimos que a imagem é virtual. O que mais que eu classifico ela? Se tu olhar direitinho, mas tem que olhar com muita atenção, ok? Tu vai perceber que essa imagem aqui é maior que o objeto, né? Ó, mano, é sério, pega uma régua pra medir, senão tu não vai conseguir ver. O objeto é um pouquinhozinho menor que a imagem. Ou seja, a gente sabe que a imagem ela vai ser maior. A gente já sabe que ela é virtual, porque a gente teve que prolongar os raios.
mas ela tá, tipo assim, não tá de ponta cabeça. Ela tá tão... a ponta dela tá pra cima, tá na mesma direção que a ponta do objeto. Então ela não é invertida, ela é direita. Isso é o que o pessoal costuma esquecer, né? Eles sempre lembram do maior, menor, igual. Sempre lembram do real e virtual, mas sempre esquecem de como é que... qual que é o oposto de invertida. O oposto de invertida é direita, ok? Nesse caso, a imagem ela é maior, se tu olhar direitinho. Ela é virtual, porque teve que prolongar o raio. E ela é direita, porque ela está na mesma direção que o objeto. Ela está tipo para cima, né? Não está para baixo do eixo principal. Então é uma imagem virtual, maior e direita. Simples assim. Agora, em qualquer posição, nesse caso eu coloquei entre o foco e o 2F e o antiprincipal, mas não importa, se tivesse em qualquer outro canto a imagem seria desse mesmo jeito. Mas nas lentes divergentes, nas lentes borda grossa, a imagem sempre vai ser virtual, menor e direita. Por quê, Pedro? Olha aqui. Vamos puxar um raio. Esse raio, como é que ele vai divergir? Tu lembra da regra? Ele vai divergir, se ele veio paralelo, na direção do foco. Pega a tua régua, vê a direção do foco e vai divergir nessa direção, tá vendo? Aqui, ó. A linha com foco e vai ser nessa direção que o raio vai divergir. Se ele passa pelo vértice, segue pelo vértice para sempre também. Poxa, Pedro, percebi um negócio chato de novo. Esse raio aqui que tá indo pra cima, o vermelho, vai se encontrar, vai se cruzar em algum momento com esse raio azul aqui? Não, tá indo um pra cada lado. Não vão se cruzar nunca. Pô, se eles não se cruzam, o que que eu faço mesmo? Prolonga os raios, prolonga os raios. Pá, Pedro, agora eles se cruzam. Olha aqui. Consegui um pontinho que eles se cruzam, né? Dá até pra apagar os raios que não vai usar mais. Consegui um pontinho que eles se cruzam. Se eu puxei do topo do meu objeto, aqui vai ser o quê? O topo da minha imagem. Tranquilo? Agora a gente pode classificar essa imagem, por mais que ela esteja aqui em cima. Eu tive que prolongar o raio, portanto ela é virtual. Essa imagem é menorzinha do que o objeto, portanto é menor. E essa imagem está na mesma direção que o objeto, não está para baixo do eixo principal. Portanto ela é direita, não é invertida. Pô, legal, Pedro, estudar esses casos aí, ver como é que funciona aquelas regras que me mostrou do paralelo, do foco na prática. Só que do que me adianta? Cara, pode te salvar muito tempo em uma questão que te diga, por exemplo, uma lente esférica, sem especificar que tipo que é, forma uma imagem virtual menor e direita. Classifica essa lente. Como é que eu vou saber, Pedro? O único tipo de lente que gera imagens virtuais é ou a lente divergente ou a lente convergente nesse contexto específico, entre o foco e o vértice. Mas se disse que é uma imagem virtual menor e direita, só pode ser uma lente divergente, porque as lentes convergentes não são capazes fisicamente de formar imagens virtuais menores e direitas. Só virtuais maiores e direitas. Então assim, se for assim, eu sei que a lente já é divergente. Se falar assim, uma lente esférica que querem descobrir o tipo forma uma imagem de um objeto que é real, menor e invertido. Que tipo de lente que é? É uma convergente, né? Porque as divergentes só geram imagens virtuais. Mas beleza, onde está o objeto? Pô, como é que eu vou saber onde é que está o objeto? Beleza, foi uma imagem real, menor e invertida. Desses 5 casos aqui que eu mostrei, no caso 4 da convergente. Qual que gera uma imagem real, menor e invertida? Só um objeto atrás do ente principal. Uma distância do objeto, uma DO, maior do que 2F. Uma distância do objeto maior do que a distância de dois focos, a distância do ente principal. Isso, se tu decorar esses casos, que vai ter uma tabelinha no fim da aula, nem te preocupe em decorar agora, só aprenda a fazer esses tracejados de linhas aqui. Cara, tu vai estar muito tranquilo para muitas questões. Arrisco dizer que 25%, 35% da prova tu vai conseguir matar de cara só com isso, sabendo o básico. Beleza? Chegamos na parte de matemática, que pra gente não é nenhum segredo, a gente já conhece a lei de Gauss, a equação de Gauss, como preferir chamar. E, enfim, é isso. Muitos preferem, outros temem, mas não tem nenhum segredo. Vou começar. Essa equação afirma que
1 dividido pelo foco do objeto é a mesma coisa que 1 dividido pela distância da imagem mais 1 dividido pela distância do objeto. Muita gente conhece essa equação de Gauss por uma palavra feia que forma aqui embaixo, se tu olhar direitinho. Não vou falar, minha videoaula é para todos, mas quem pegou, pegou. Ponto é, como é que ela funciona? O que é esse FO? FO é o foco do objeto. É o foco da lente. A lente vai ter uma certa curvatura e essa curvatura vai definir o foco dela. Não é algo, tipo, que varia como varia um objeto trocando de lugar. A lente vai ter o foco dela e esse vai ser o foco dela. Não vai variar dependendo do lugar de um objeto estar, por exemplo. Beleza. A gente tem isso, que é o foco do objeto, é uma propriedade da lente, é a curvatura, é basicamente a curvatura dela. E a gente tem o DI, que é a distância da imagem. É a que distância da lente a imagem vai se formar. E temos o DO, que é a distância do objeto. A que distância o objeto que está tendo sua luz refletida na lente está da lente, beleza? Para essa fórmula aqui, é importante saber que o foco ele tem sinais diferentes. Na lente divergente, o foco ele vai ser menor que zero. Na lente convergente, ele vai ser maior do que zero. Como assim, Pedro? O que isso quer dizer? O foco ele vai ter o sinal negativo na lente divergente, na lente côncava, na lente borda grossa. Na lente convergente, borda fina, lente convexa, ele vai ter sinal positivo, tá? Menor que zero é sempre negativo, maior que zero é sempre positivo. Então, na lente divergente, menor que zero. Na lente convergente, maior que zero. Beleza? Vou pegar esse problema aqui como exemplo e já deixei a fórmula aqui. Uma lente divergente possui distância focal de 15 centímetros. Opa, vou me ligar, já posso substituir o FO da minha fórmula por 15, né? E o objeto é colocado a 30 centímetros da lente. Então a distância do objeto é 30 centímetros em relação à lente. Já posso substituir também. Legal, né? Agora eu tenho uma equação com uma incógnita só. Já posso tentar resolver. Primeira coisa que eu tenho que fazer, sempre nas equações, é isolar a incógnita, não é? Vamos isolar. Passei o 1/30 para lá e ficou negativo, né? Porque aqui, ó, aqui era mais 1 sobre 30, né? Aqui ficou menos 1 sobre 30 para o outro lado. Pô, Pedro, eu já posso somar aqui o 15 com 30 e o menos 1 com 1? Vai ficar 0 sobre, sei lá, 0 sobre 45? Não. Lembra de uma regra agora da matemática, tá? Isso não é só da física, é importante lembrar, revisar cadernos do Lousada do ano passado, o que for, pra lembrar. Cara, fração, tu só pode somar se o número de baixo, se o denominador, que nesse caso aqui é o 15, o 30 e o DI, estiverem iguais. Eu só posso somar esse 15 e o 30 se esse 15 aqui virar um 30, ou se esse 30 aqui virar um 15. Então vamos lá. Se eu transformar esse 15 aqui num 30, eu vou ter que multiplicar ele por 2, né? Se eu multiplicar ele por 2, eu vou ter que multiplicar o número de cima por 2 também. Gente, eu não vou recapitular isso, mas se tu não lembra desse tipo de conteúdo matemático, não é física, ok? Não é essa videoaula que precisa ver. Dá uma olhadinha no YouTube, tem vários professores confiáveis, muito bons, que explicam soma de fração com denominadores diferentes. Aí tu dá uma pesquisada, revisa isso, e aí tu volta, beleza? Mas se não, se tá entendendo bem, pode seguir. E se não tiver entendendo, só pra deixar claro, não tem problema nenhum, tá? Só que daí eu não vou ficar avisando no vídeo, aí tu dá uma revisadinha por fora, volta aqui, te garanto que vai entender muito bem. Beleza. Para eu poder somar essas duas frações, vou ter que igualar o denominador. Vou multiplicar esse 15 aqui por 2 para ficar 30 e vai ficar... E eu vou ter que multiplicar o menos 1 por 2 também, né? Como eu multipliquei o de baixo por 2, para manter a equivalência da fração, vou ter que multiplicar por cima por 2 também. Então, aqui ó. Vai ficar menos 2 na 30. Para equivaler, né? Passei para o outro lado o 1 sobre 30. E agora transformei o menos 1 sobre 15 em menos 2 sobre 30. Vai manter a mesma proporção da fração, né? Enfim. Agora vamos aqui para a direita só porque acabou o espaço. Mas agora que estão com o mesmo denominador, a gente pode somar os números de cima, não podemos. O 30 vai ficar igual embaixo. E vai ficar menos 2 menos 1. Vai ter menos 3, né? Menos 3 igual a 1 DI. Se eu quiser agora, eu já posso fazer a regra de 3. Ou então só cortar aqui, né? Que nem eu fiz. Desculpa, confundi. Eu poderia fazer menos 3 vezes DI, que aqui está a nossa incógnita, né? Nosso x. É a mesma coisa que 30. Mas vamos fazer aqui do jeito que eu fiz.
Eu cortei um pelo outro, né? Eu dividi os dois por 3, vai ficar menos 1 sobre 10 igual a 1 DI. Pô, então o DI é 10? Não. O DI não é 10. A distância da imagem, a posição da imagem não é 10. Ela é menos 10. Ok? O sinal negativo aqui em cima, passando para baixo, dá na mesma, né? Então, o importante é que nas duas frações, quando for desenvolver uma equivalência, esteja 1 em cima. Não menos 1, não pode ser 3, não pode ser menos 3. Tem que estar 1 em cima para a gente poder desenvolver essa equivalência. Tá vendo? Se tiver 1 em cima, eu posso pegar os números de baixo e já determinar. Menos 10 é a mesma coisa que DI. Aqui, ó. Menos 10 igual DI. Ah, Pedro, se tivesse 2 aqui em cima e o 10 embaixo, aí esse 10 teria que virar 5. Não pode ter um número diferente 1 em cima para essa equação fazer sentido, beleza? A gente sabe então que nossa distância da imagem é menos 10 centímetros. Pedro, como que a distância é menos 10? Isso é impossível. No caso das lentes, tem que pensar nelas que nem um plano cartesiano. Dizer que a distância é menos 10 é dizer que a imagem ela é virtual. Dizer que a imagem ela está no mesmo lado da lente que o objeto. E tanto é que se tu vê a lente divergente, ela tinha um caso só, né? Como é que era? Vamos voltar lá. Eu volto bastante minhas aulas, tá? Ó, a lente divergente sempre era virtual, menor e direita. A imagem sempre estava no mesmo lado que o objeto. Portanto, se pegar a distância da imagem dela aqui, se calcular, vai dar uma distância negativa, beleza? Olha aqui. No problema, era uma lente divergente, não era? Nesse caso, a gente já pode evidenciar que a imagem ela tem distância negativa, vai ficar menos 10 centímetros de distância, porque simplesmente a imagem é virtual, simplesmente ela fica do mesmo lado que o objeto. Legal. Vamos pegar outro exemplo aqui. Nesse caso, com uma lente convergente. Ah, inclusive, eu não sei se cheguei a comentar, mas aqui eu coloquei menos 1 em cima do 15, porque era divergente, tá? E olha aqui, volta na regra. Lente divergente, foco negativo. Pô, e se eu calculasse com foco positivo aqui, Pedro? A conta ia dar errado. A conta ia dar... Deixa eu fazer de cabeça rapidinho. A conta ia dar 30 centímetros e ia dar positivo ainda. Então, sempre que a lente for divergente, foco negativo, tá? Tu vai colocar aqui, ó, a 15 centímetros? Não, é menos 15. Aqui eu coloquei o menos em cima, mas dá na mesma. Agora eu vou pegar o exemplo da lente convergente, em que o foco fica positivo. Então vamos lá. Não sei o que, uma lente convergente possui distância focal de 20 centímetros. Opa, substitui ali, 20 centímetros é nosso foco. Um objeto é colocado a 60 centímetros. Opa, a distância do objeto é 60. Substitui. Determine a posição da imagem. Basicamente a mesma coisa que a outra, tá? Essas duas questões, inclusive, são da folhinha de Maria, da 1, de exercício extra, né? Enfim, vamos lá. O que a gente começa fazendo? Cara, agora tenta... Com o que tu viu que eu fazendo? Com o que tu viu eu fazendo na questão 5 ali, na de cima? Na 5 foi a primeira. Tenta fazer essa questão. Vou dar um tempinho aí, daí tu pausa o vídeo e faz. Beleza? Agora o gabarito. Tu primeiro tem que começar com o quê? Isolando a incógnita. Passa o DI pro lado sozinho. No caso, passa tudo que não for incógnita, tudo que não for DI, pro outro lado. Nesse caso, a gente passou o 1 sessentavo, 1 sobre 60, pro outro lado, subtraindo, porque ele estava somando, né? E agora, próximo passo. Pausa e tenta fazer. Gabarito, tu tem que fazer MMC. Tu tem que igualar as duas bases para poder somar essas duas frações, não é? Esse 20 aqui, eu vou ter que transformar em 60. Como é que eu faço isso? Multiplico por 3. Nesse caso, eu vou ter que multiplicar por 3, 1 também, né? Aqui, ó. 1/60. Para poder somar com esse 1 sobre 60, vou ter que transformar em 3 sobre 60. Por que 3 sobre 60? Quando é que tu multiplicou o 20 para ficar 60? 3. Quando é que vai ter que multiplicar 1 por 3 também? Isso aqui, mais uma vez, é soma de frações. Espero que vocês saibam fazer. Se não, dá uma revisadinha. Enfim, agora a gente já pode somar, né? 3 menos 1 vai dar 2. O 60 não muda, então vai ficar aqui. 2 sessentavos igual a 1 DI. Eu posso fazer regra de 3 aqui, né? 2 DI igual a 1 sessentavo. Vou chegar aqui, o DI é 30. Ou então só seguir fração. Corta o 2 por 2, divide o 2 por 2 e divide 60 por 2. Dividir o 2 por 2 vai ficar quanto? 1. Dividir o 60 por 2 vai ficar quanto? 30. Ó, tem uns em cima, tem 1 em cima. Já posso descobrir que minha distância da imagem é 30. Menos 30 ou 30, Pedro? É 30. Se a distância da imagem é 30, ela é o quê? Real.
beleza? Ela fica do lado direito. Vamos evidenciar isso? Vamos ver se ela é real mesmo? Ó, o foco é 20. Portanto, o 2F, o ente principal, ele é 40. O objeto está a 60 centímetros. Ele está além do ente principal. Se ele está além do ente principal, vamos voltar lá naquele caso. Ó, além do ente principal, atrás do ente principal. A imagem ela fica real, menor e invertida. Pô, a imagem é real, né, Pedro? Porque deu 30 centímetros, não deu menos 30. Se deu um número positivo, a distância da imagem, quer dizer que a imagem é real. Beleza, confirmamos que aquele caso realmente funciona assim. E que nosso, meio que é uma prova real de que o nosso problema foi calculado nesse aspecto da forma certa. Legal, muito bom. Agora, tirando distâncias, agora a gente vai começar a trabalhar com o tamanho dos objetos. Fórmula do aumento linear. Inclusive, perdoe minha voz, eu estou gravando em outro dia. No caso, no dia seguinte. Mas enfim, vamos lá. Para que ela serve? Ela nos descobre o tamanho da imagem, o tamanho do objeto, com base nesses dados aqui a gente já consegue descobrir com a fórmula de Gauss, com a fórmula do nome feio. Vamos lá. O que ela é? O que é o I? O I é a altura da imagem, o tamanho da imagem. O é a altura do objeto. Isso aqui que define se o objeto vai ser maior, menor ou igual à imagem, tá entendendo? O DI a gente já conhece, o DO a gente já conhece, é a distância do objeto, e o DI é a distância da imagem, em relação sempre à lente, né? Eu já vi muita gente errar na prova, colocar distância entre a imagem e o objeto no DI, e distância entre, sei lá, o objeto e a lente, o objeto e o foco, qualquer coisa no DO. Mas lembrem-se, DI sempre distância da imagem em relação à lente, quão longe ela está da lente, quão perto ela está da lente. O DO, mesma coisa, só que do objeto. E também é importante lembrar do sinal. O sinal pode te avacalhar muito, mas é negativo aqui no DI. Coisas importantes de lembrar. Na imagem, se a imagem tiver altura negativa, quer dizer que ela é invertida em relação ao objeto, tá? Ela está para baixo, como é o caso das lentes divergentes aqui, ó. Errei, perdão, das lentes convergentes. A maioria das lentes convergentes aqui, ó. Que ela fica de ponta cabeça. Nesse caso, a imagem teria o resultado de altura negativa. É bom cuidar dos sinais, vou dar uma revisadinha. Por exemplo, essa aqui está no mundo real, né? Portanto, a distância da imagem vai ser positiva. Vai estar em um mundo diferente, vai estar em um lado diferente da lente em relação ao objeto. E ela é invertida porque a imagem deu um número negativo, e ela é maior porque esse número é maior do que o número positivo. Nesse caso, o número vai ser negativo, né? Mas o importante é ele ser maior, tipo, em tamanho. Se ele fosse um número positivo, ele seria maior, ok? Espero que tenha dado pra entender. São só umas regrinhas que vão pegando, não precisa decorar, eu acho. Mas é bom saber, né? Tipo, imagem deu um resultado negativo. Já sei que a imagem vai ser invertida, se a questão perguntar. Mas essa fórmula não tem segredo, tá? Ela só é mais chata de decorar. Mas eu sempre crio palavras. Tipo aqui na de Gauss, fica uma palavra feia embaixo aqui, ó. Aí eu decoro como fórmula do, né? Aqui eu chamo de idiodo, mas é, mais uma vez, pessoal, pra que eu decore. Eu chamo de idiodo. Não quer dizer nada, só funciona pra mim. E também tem a fórmula do aumento linear, que tu pode pegar tanto imagem sobre objeto, quanto menos DI sobre DO. O que é o aumento linear? É o quanto essa imagem ela vai ser ampliada ou reduzida depois de passar pela lente. Também tem uma regrinha chata de sinal, que se for negativo, a imagem vai ser... nesse caso, o aumento linear negativo quer dizer que a imagem fica de ponta cabeça também. Quer dizer que a imagem ela é invertida. E o aumento linear positivo quer dizer que a imagem ela é maior. Também pode ser que caia um aumento linear com vírgula, tipo, no caso, menor que 1, tipo 0,5, 0,9, 0,8. Aí vai ser um aumento linear, tipo, que diminui, vai ser uma diminuição linear. Por exemplo, se o aumento linear de uma lente é 0,5, depois de passar por ela, um objeto vai ficar com metade do tamanho, a depender da posição dele, claro. Mas é isso. Vamos lá, pegar uma questão razoavelmente simples. Coloca a fórmula do diodo aqui, porque a gente sabe que a gente vai ter que usar. Porque o quê? O que ele nos deu? Tamanho do objeto é igual a 15 centímetros. Beleza, já troca ali o objeto por 15. Feito.
Uma distância igual a 30 centímetros de uma lente. Opa, o objeto tá a 30 centímetros, então a distância do objeto é 30. Verifica-se que verifica-se que a lente forma uma imagem virtual do objeto cujo tamanho é igual a 3 centímetros. Ah, a imagem tem 3 centímetros. Troca aqui. E agora sobrou só uma incógnita, né? Qual é o módulo da distância em centímetros da imagem à lente? Vamos lá. A gente tem um negócio aqui bem legal na física, que é a regra de 3. Resolve a maioria dos nossos problemas. A gente multiplica o 3 pelo 30 e o 15 pelo DI. Ou então, o numerador de um pelo denominador de outro e o numerador do outro pelo denominador de um. É só isso. Tu multiplica cruzado em duas frações e vai dar certo. Quanto é que vai ficar 15 vezes menos DI? Menos 15 DI. Que seria a nossa incógnita, nosso x, né? Se quiser escrever x até, se te ajudar é bom. 3 vezes 30, vamos lá. Vai ficar isso, né? 3 vezes 30, 15 vezes menos DI. Inclusive, era pra ser menos 15 aqui. Mas não importa. É isso. Menos 15, 3 vezes 30 vai dar 90. 15 DI igual a 90. A gente passa o 15 pro outro lado dividindo, né? Eu agora coloquei o menos, mas era pra ter desde o início da conta. Desculpa, esqueci. Né? O menos estava aqui, então era pra ter. Então vai ficar o DI igual a 90 dividido por 15, vai dar 6. Passo o menos para o outro lado. A distância da imagem é menos 6 centímetros. Como assim a distância é menos 6, Pedro? É só tu pensar que o sinal de negativo na distância da imagem quer dizer que a imagem está do mesmo lado que o objeto. A imagem ela é virtual se a distância da imagem for negativa, tá? Nesse caso a gente pode até perceber, ó, a imagem ela tá menor e a gente sabe que ela é virtual. Então qual que é a única lente que forma uma imagem virtual menor? A lente divergente, né? A gente até consegue saber que essa lente é divergente sem mais nenhuma informação da conta. Legal, né? É uma imagem menor, virtual e direita, porque a altura da imagem ela tá positiva aqui, tá vendo? É 3. Aqui, não, até diz aqui, é uma imagem virtual, tá vendo? Então, só pode ser uma lente divergente mesmo. O que importa é, a gente chegou em 6, né? Na distância menos 6. E o módulo dessa distância, que tipo ignora o sinal, vai ser 6 centímetros, né? Letra C, gabarito, tudo certo. Vamos pegar agora uma questão um pouquinho mais difícil, que inclui as duas fórmulas, inclusive colocar as duas aqui do lado. Ela também é da folha, eu peguei as 4, 5, 6, né? Da folha 1 e 2, não lembro. Mas enfim, uma lente convergente projeta uma imagem real de um objeto em um anteparo situado a 40 centímetros da lente. Opa, a distância da imagem é 40 centímetros, legal. Sabendo que a distância focal da lente é de 10 centímetros, determine. O que a gente tem aqui? Temos o foco e temos a distância da imagem, né? Tendo isso, a gente já pode usar a fórmula essa fórmula de Gauss, a equação de Gauss. Vamos lá. Primeiramente, substitui o FO, nosso foco, pelo 10. Vamos substituir o nosso DI, nossa distância da imagem, pelo 40. E a distância do objeto é o que a gente quer descobrir aqui na letra A, né? A posição do objeto. A gente não sabe ainda, o que a gente sabe é uma imagem real de um objeto. Muita gente vai pegar isso aqui e vai ver, a imagem de objeto, então é o DO. Não, gente, a imagem do objeto é a imagem, beleza? Então a gente substitui o DI pelo 40. Nosso DO que a gente vai descobrir ainda. Não pode só responder 40 na letra A, beleza? Vamos seguir. Nosso DO é nossa incógnita da conta, a gente não sabe o que é ele, então a gente vai deixar ele ali. A gente vai deixar ele ali, a gente vamos é louco. Então, segue. A gente vai fazer o quê? Vamos passar o 1 sobre 40 para o outro lado, subtraindo, porque aqui ele está somando, né? E agora, para a gente poder somar a fração, a gente vai ter que fazer o quê? MMC. Legal. Qual que é o MMC? No caso, igualar as bases, né? Vou ter que multiplicar o 10 por 4 para ficar 40 embaixo. Então, vou multiplicar o 1 por 4 também, né? Pronto. Inclusive, detalhe importante, o foco aqui só é positivo porque a lente é convergente, tá? Se fosse uma lente divergente, o foco seria negativo. Agora a gente pode somar isso aqui, né? Fazer um 4 menos 1, vai dar 3 em cima. E o resto fica normal. Beleza. A gente pode fazer regra de 3 aqui. Multiplica cruzado. 3DO é a mesma coisa que 40. X vai ser a mesma coisa que 40 dividido por 3, que não dá um número fechadinho, né? Mas pode ser também, se dividir
é tratado como 13,333 dízima periódica. Ao longo da conta, tu vai testando como tu preferir, mas em alguns momentos vai ser mais útil usar o 40 terços, em alguns momentos vai ser mais útil usar o 13,33333. O que importa é, posição do objeto, já descobriu, a 40 terços de centímetro, ou então a 13,333 centímetros da lente, né? Essa é a posição do objeto, nosso DO é, 13,33333. Vamos seguir para as letras B e C, que querem saber o aumento linear da imagem e se a imagem é maior ou menor que o objeto. E vamos lá. Para a letra B, o aumento linear, a fórmula está aqui, A igual a I sobre O, ou então A igual a menos DI sobre DO. A gente não tem a altura da imagem, nem a altura do objeto, então a gente pode tirar isso da conta, né? A gente não vai precisar usar, a equação já funciona sem o I sobre O. Vai ficar A igual a menos DI sobre DO. O que é a distância da imagem? É o 40 que a gente já descobriu. Menos 40, inclusive, porque, ó, tem um sinal na conta aqui, ó. Menos antes do DI. E qual que é o DO? O DO é o que a gente calculou na letra A. É o 13,333, né? Aqui eu coloquei só o 3 para não ficar muito grande o número. Mas pensa bem. A gente calculou esse 3,3 e percebemos que ele também podia ser 40 terços, né? Como a gente tem um 40 em cima e um 40 embaixo, a conta fica bem mais fácil. Na verdade, isso aqui é 40 dividido por 1/3 de 40, né? Então, isso vai dar simplesmente 3. Porque é como se fosse qualquer número assim. Troca esse 40 aqui em cima por um 9. 9 dividido por 1/3 de 9, que é o 3, vai dar 3. Troca esse número aqui em cima por, sei lá, 120. 120 dividido por 1/3 de 120, que é 40, vai dar 3. Ou seja, é um padrão matemático. Um número dividido pela fração dele vai dar o denominador da fração. Pega aí o 40 dividido por 1/3 de 40 vai dar simplesmente 3. Nesse caso, menos 3 porque era em menos 40 em cima, mas não importa. Ô Pedro, o que quer dizer o aumento linear ser negativo mesmo? Menos 3 quer dizer que a imagem fica 3 vezes menor? Não mesmo. Menos 3 quer dizer que a imagem fica invertida. A imagem só fica menor se o aumento linear for tipo 0,5, se for menor que 1, se for 0,9, 0,8, 0,5, 0,2. Aí a imagem fica menor. Mas o aumento linear negativo só quer dizer que a imagem fica de ponta cabeça, fica invertida, ok? Não é direita. Se a imagem é maior ou menor que o objeto. Vamos lá. Agora uma partezinha mais de decorar os casos mesmo. Tu vai perceber que a distância do objeto é 13,3, né? Arredondando, 13,34, que seja. A gente sabe que a distância do foco é 10. Se o foco é 10, quando é que vai ser o antiprincipal? O 2F vai ser 20, naturalmente. Sendo assim, eu posso afirmar com certeza de que o DO ele é maior que o foco e menor que o antiprincipal. Ele está entre o foco e o antiprincipal, meu objeto, né? Então, DO é menor que 2F, mas maior que F. Se ele está em uma lente convergente entre o foco e o antiprincipal, como é que é a imagem dele mesmo? Ela é real, maior e direita, e invertida, meu Deus. Numa lente convergente, se está entre o antiprincipal, que é o 2F, e o foco. Se a distância do objeto é maior que a do foco, mas menor que a do antiprincipal. Como é que é o caso mesmo? Vamos pensar. Até dá pra voltar lá, ó. Nossa, vai demorar muito. Mas aqui, ó. Lente convergente entre o antiprincipal e o foco. Como é que é? Tum, tum, tum. Ela é real, maior e invertida. Simples assim. A gente já sabia que ela era real, porque o DI deu positivo, né? Era positivo aqui, disse... Opa. Aqui o DI era positivo, né? 40. Inclusive, fala aqui o anteparo. Se o anteparo tem que ser real, né? Então, é uma imagem real. Aqui. Então, se ela é real, ela é invertida, porque o aumento linear deu menos 3. E ela é maior. Por quê? Porque é o caso. Quando está entre o 2F e o DO,
entre o 2F e o F, a distância do objeto, a imagem ela é real, maior e invertida nas lentes convergentes. Tá bom? Isso é mais de decorar caso, mas se precisar na prova, tu pode só, tipo, desenhar, que nem eu ensinei a fazer, né? Puxa um raio na direção do vértice, puxa um raio paralelo e vai na direção do foco, e tu já sabe o que tu precisa saber. É isso, esse é um exemplo de conta um pouquinho mais difícil, até porque tem dízima periódica aqui, né? É o 3,333363. Mas enfim, cara, se tu conseguiu fazer essa questão tranquilamente, você vai matar a maioria da prova. Claro que vai ter umas de lógica, que eu não tenho como prever todo tipo de questão que vai cair. Vai ter uns do tipo que tem que pensar mais para descobrir as coisas, tem que fazer uma lógica na cabeça com base nos conceitos físicos que a gente já estudou, propriedades da luz e tal. Mas se tu não tá familiarizado com isso ainda, dá uma revisadinha, bem breve inclusive. Faz algumas questões, é o melhor jeito de aprender como fazer esse tipo de coisa. Se não conseguir fazer a questão, não surta, não fica tentando por horas. Pesquisa como fazer e tenta aprender o passo a passo, ok? Essa é a minha dica, mas vamos seguir. Então a gente já descobriu que a distância do objeto é 3,33 centímetros, né? A gente sabe que o aumento linear é menos 3 e que a imagem é maior. Respondemos questões A, que é a posição do objeto, B, que é o aumento linear, e C, que é o tipo de imagem. Feito! Agora vamos seguir para a parte mais chatinha dessa prova, que é funcionamento do olho humano. É a mais chata, mas provavelmente é a que menos vai cair também, então, que bom. Mas como é que ele funciona? Vamos lá. Olho humano imétrope, que é o olho humano saudável, o olho humano sem nenhum tipo de doença, de qualquer coisa que atrapalhe o funcionamento dele. Como é que ele funciona? Os raios de luz incidem sobre o olho humano, e aqui, nessa parte do olho, tem uma coisa chamada cristalino. O que é o cristalino? Uma lente convergente, simplesmente é uma lente convergente natural do nosso corpo. E o que ele faz? O cristalino, ele pega os raios, e como é uma lente convergente, ele converge na direção de um ponto. Esse ponto capta a luz, leva para o nosso cérebro, e é assim que a gente consegue ver como seres vivos, como humanos. A luz reflete alguma coisa e reflete nosso olho. Nosso olho, o cristalino, converge essa imagem para um receptor do nosso olho, e esse olho interpreta a luz como é isso que eu estou vendo, é isso que existe. Feito. Agora, doenças ópticas. Miopia. O que acontece na miopia? Na miopia, os raios de luz estão refratando o nosso cristalino, estão atingindo ele. Só que ao invés de chegarem onde era para chegar, aqui no captador do olho, o foco, tá vendo? O foco é onde os raios se encontram. O foco, como a gente já tratou, né? Ele tá chegando antes. O foco, ele tá, né? Tá antes do que deveria estar. Isso geralmente acontece quando o olho, ele cresce um pouco. Aí, meio que onde era para estar se encontrando, o olho cresceu e agora o captador dele tá aqui, entendeu? Tipo, antes os raios refratavam e viviam aqui, mas aí agora o olho cresceu. Imagina. Agora é aqui o ponto que ele tem que se encontrar, mas o cristalino não sabe disso. Daí tu fica míope. Como é que resolve isso? Se as lentes estão convergindo, os raios estão convergindo muito cedo, os raios estão se encontrando muito cedo, eles não têm que divergir um pouquinho? É verdade, Pedro, eles têm que demorar um pouquinho mais para se encontrar, eles têm que divergir um pouquinho mais, né? Para isso eu uso uma lente divergente. Aqui, uma lente divergente, o raio vai vir. E o que antes se encontrava aqui, ó, eu coloquei pontilhadinho, agora vai se encontrar no lugar certo, aqui no captador do olho, tá vendo? Acho que esse exemplo ficou meio, esse desenho, essa animação ficou meio ruim. Mas enfim, aqui seria tipo o raio como é que estava antes, ele estava se encontrando aqui, né? E agora, passando pela lente divergente, os raios vão divergir um pouquinho mais, né? Beleza, passou, vai dar uma divergidinha aqui. Quando passar pelo cristalino, vai convergir um pouco menos e vai convergir no lugar certo, que é aqui, beleza? Que é onde o captador do olho está, onde a gente precisa que ele converja. Converja, não sei. Um olho humano com hipermetropia. O que está acontecendo? Os raios, eles estão incidindo no cristalino e eles estão convergindo muito pouco. Eles estão se encontrando muito tarde aqui, para depois do captador do olho. Isso geralmente acontece quando o olho está um pouquinho menor. Antes era aqui que se encontrava
os raios, e agora o olho diminuiu um pouquinho e tá assim. Mas não é todo o caso, tá? Só alguns. Ou a maioria, não sei. Não precisa saber, inclusive, só precisa saber o funcionamento do olho. O que a gente faz sobre isso? Beleza, tá passando no cristalino e tá convergindo muito pouco. Tá muito divergente esses raios, eles estão se encontrando muito tarde. Eles precisam convergir um pouquinho mais cedo. Eu uso um óculos com uma lente convergente. Agora, aqui ó, eu marquei em azul, nessa linha pontilhadinha azul mais clara, como é que era antes e como é que fica depois de passar pela lente. Antes ele estava assim, ó, pontilhadinho, pontilhadinho, se encontra depois do receptor, não se encontra para formar uma imagem real no receptor, né? Agora, com a lente convergente, eles convergem um pouquinho mais, ficam menos divergentes. E aí, no cristalino, eles se encontram, eles passam pela lente, passam pelo cristalino e se encontram no lugar certinho. Aqui não está muito bom esse raio, ele era para convergir aqui, depois convergir aqui de novo. Mas o importante é que dá pra ver, entendeu? A lente convergente faz que os raios se encontrem no lugar certo, quando o olho tem hipermetropia, porque aqui, antes eles estavam divergindo demais e o foco estava em um ponto além do olho. Não estava visível, não estava formando uma imagem real no teu olho direito, pelo menos. Não o olho direito, estava formando uma imagem real na forma certa no teu olho. Agora, o olho astigmático. O que é o astigmatismo? É quando a luz ela forma múltiplos focos no teu olho. É meio difícil representar geometricamente o astigmatismo por vários motivos, mas é o mais confuso e é o que menos vai cair aprofundadamente na prova. Só tem que saber que forma múltiplos focos no olho, ou seja, os raios de luz se cruzam em lugares diferentes e pode gerar até mais de uma imagem, ok? Essa imagem aqui que eu representei tá horrível, mas enfim. É isso assim que funciona. Não precisa entender perfeitamente isso, só saber. Tá, forma múltiplos focos, beleza, tá de boa pra prova. E a correção disso é com o uso de lentes cilíndricas, que a gente não estudou. E elas são inclusive difíceis de representar geometricamente, mas é isso. Tá, por fim, tem algumas tabelinhas que podem nos ajudar. Por exemplo, essa aqui das lentes convergentes e divergentes, que tá na página 13 da apostila e é bem boa. Olha aqui. No primeiro caso, que é quando o objeto está entre no caso, está além do ente principal, a imagem é real, invertida e menor. Isso aqui, eu que adicionei, tá? Esse lado direito da tabelinha. Se tu olhar na página 13, eu recomendo que tu adicione esse anexo a mais na tabelinha, porque é bem importante, tá? Pra tu saber como é que é cada caso. Aqui, ó. Primeiro caso, quando a imagem é real, invertida e menor. Quer dizer que a distância do objeto é maior do que a distância de dois focos, do que a distância do ente principal. No segundo caso, a imagem, quando ela é real, invertida e igual. Quando a distância do objeto é a mesma distância que dois focos, a mesma distância que o ente principal. Terceiro caso, quando a imagem ela é real, invertida e maior. Quando a distância de dois focos é maior que a distância do objeto, mas a distância do objeto é maior que a distância de um foco. Ou seja, o foco está entre o objeto e o ente principal. A imagem é real, invertida e maior. E a imagem ela é imprópria quando a distância do objeto é a mesma que o foco. Ou seja, quando o objeto está em cima do foco. Quinto e último caso, das convergentes, a imagem é virtual direita e maior quando o objeto a distância do objeto é menor que a distância do foco. Quando o objeto está entre o foco e o vértice, se tu preferir. Ou seja, primeiro caso é além do ente principal. Segundo caso, em cima do ente principal. Terceiro caso, entre o ente principal e foco. Quarto caso, em cima do foco. Quinto caso, menor que o foco, ou entre o foco e o vértice. E as lentes divergentes sempre vão ser virtuais, direitas e menores, tá? Mesmo se estiver em cima do foco, Pedro, mesmo se estiver em cima do foco. A lente divergente ela funciona de forma diferente e a imagem é sempre virtual, direita e menor. Isso aqui tá na página 13, mas se tu for pegar lá, adiciona esse cantinho aqui pra tu saber como é que é cada caso. Reassiste a parte do vídeo que eu trato os casos, enfim. Aqui tem uma tabela sobre os problemas de visão, né? O problema, né? O defeito, que é a miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Qual que é a causa disso? Na miopia é muita convergência, na hipermetropia é pouca convergência, muita divergência entre os raios. No astigmatismo é uma córnea irregular, que acaba gerando múltiplos focos. E na presbiopia é perda de acomodação, perda de flexibilidade do cristalino, né? Onde a imagem se forma? Na miopia antes da retina, na hipermetropia depois da retina, no astigmatismo tem vários focos, várias imagens, né? Na presbiopia é depois da retina. As que são depois da retina tem que convergir um pouquinho mais, que são casos da hipermetropia e presbiopia. As que são antes da retina tem que divergir um pouquinho mais,
que é o caso da miopia. E quando tem vários focos, tem que usar uma lente cilíndrica, é um contexto muito específico. Enfim, o astigmatismo é mais difícil, mas só tem que saber vários focos cilíndrica, tá? O resto é exceção. E essa aula ficou longa pra caramba, eu acho, mas é isso, tá? Muito obrigado por ter visto até aqui. Se te ajudou, como sempre, deixa teu comentário aí, dá uma... O que for, na verdade, só avisar, me foi útil a aula, que daí me incentiva a seguir fazendo, porque eu gosto muito, vocês parecem apreciar. Então, eu acho que era isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, como sempre também, meu WhatsApp todos vocês têm, tá à disposição. Qualquer erro que vocês percebam na aula, pelo amor de Deus me corrijam, senão vou estar atrapalhando, tipo, 100 para mais pessoas que viram essa aula e aprenderam errado. Eu não sou professor de física, cometo erros, tô ainda aprendendo, sou tão aluno quanto vocês. Mas se eu tiver cometido um erro, eu adoraria poder corrigir ele e avisar todo mundo para não ninguém sair prejudicado. De resto é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Sou Pedro Veloso, da 21C, e é isso. Boa prova. Se tu tá aí de fora do colégio e não vai ter A2 agora, bons estudos. E também vale lembrar que eu nunca recomendo que estudem só pela minha aula. Sempre é bom fazer exercícios que o Di Maria colocou no Classroom. Exercícios do próprio Google. Pesquisa assim, exercícios lentes divergente e convergente. Exercícios com equação de Gauss. Exercícios com fórmula do aumento linear. E tu vai aprender muito melhor, porque só na prática, né? Tu consegue aprender de verdade. Eu até trago questões aqui na aula para isso, para dar uma revisadinha, para dar uma ajudada, para parecer realmente uma aula de 50 minutos de um período, né, da escola. Mas enfim, muito obrigado por ter assistido pela última vez e eu me despeço. Tchau, tchau.